quais são os cuidados essenciais para crianças com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. Segundo a Associação Brasileira do Déficit de Atenção, ABDA, cerca de 5% das crianças em idade escolar são diagnosticadas com TDAH, e compreender isso é apenas o primeiro passo. Além disso, é importante conhecer as estratégias de apoio que podem fazer toda a diferença na vida dessas crianças. Hoje, no Viver é Melhor, vamos entender mais sobre o assunto e descobrir como ajudar essas crianças. E perguntas sobre esse tema não faltam, então eu já sei que esse é um assunto que traz a oportunidade de você que nos assiste refletir, tirar suas dúvidas também, desde já o WhatsApp à disposição 99801-1242, código de acesso 11. Tem alguma criança ou jovem com TDAH na sua família? Como é que você lida com isso? Quais são os desafios? Tem alguma dúvida sobre o tratamento? É a oportunidade que você tem de esclarecer esse assunto, 99801-1242. Faça isso agora, para a gente ter tempo de responder as suas perguntas no Viver é Melhor de hoje. E a gente vai receber já a nossa convidada que vai ajudar a gente com esse assunto, porque é preciso buscar especialistas. Doutora Jaqueline, boa tarde, seja bem-vinda ao Viver é Melhor. Muito obrigada por estar aqui mais uma vez. Por favor, doutora. Nós vamos conversar com a doutora Jaqueline Giusti, psiquiatra da Infância e Adolescência, do Serviço de Psiquiatria da Infância e Adolescência no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, com mestrado na área de uso de drogas na adolescência e doutorado com o tema sobre autolesão não suicida, especialista nessa faixa etária, no desenvolvimento e nos desafios que surgem também, então vai ajudar a gente a entender e desmistificar um pouco esse tema. Antes de tudo, doutora, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Obrigada pelo convite. Doutora, esse assunto já não é de agora que ele causa muitas dúvidas entre as famílias, está em alta, digamos assim, e continua. TDAH realmente é um dos temas da psiquiatria, do cuidado com criança e adolescente, que ainda traz muitas dúvidas para as famílias? Traz. Infelizmente, a gente está aqui para isso, para esclarecer cada vez mais a população, porque a gente entende que não é fácil você levar seu filho num psiquiatra, perceber as dificuldades. Então, sempre existe uma tentativa muito grande de outros profissionais, às vezes, para ajudar essa criança, e a gente vê que a criança não vai na escola, não consegue, não vai, que eu digo assim, não desenvolve, não aprende, não acompanha. Tem crianças que não conseguem nem ser alfabetizadas. E é um trabalho muito difícil, eu entendo, para os pais falar, puxa, medo da medicação, medo do que o psiquiatra pode falar, medo dos rótulos, né, que isso envolve. Infelizmente ainda tem muito disso. E a gente vai partir a conversa então desse ponto. Chegou um diagnóstico. Uma criança, geralmente hoje a gente consegue fazer os diagnósticos na infância já, o que causa muita dúvida, inclusive. Mas tão cedo, mas será que é mesmo? Chega pelo menos uma suspeita e vai-se para a investigação. A reação da família faz muita diferença nesse momento, porque a gente tem, a senhora falava assim, o medo do rótulo, o medo do remédio, e eu penso muito assim, o medo da culpa. Isso. O que eu fiz de errado? A culpa é minha, foi porque eu não dei carinho, foi porque eu deixei chorar. A gente começa a tentar achar muitas justificativas. Ainda é o maior desafio, é a aceitação da família? Sim, ainda tem muita dificuldade. Eu até costumo, para tranquilizar os pais, quem tem mais culpa nessa história é a criança que vem sem bula, né? Então, assim, o pai faz aquilo que ele consegue o melhor. Então, assim, o que aconteceu antes, porque às vezes tem criança que chega já com idade mais avançada, aí a culpa dos pais é maior ainda. Então, de não ter procurado antes. Então, assim, eu cuido muito para tranquilizar esses pais, porque com certeza eles fizeram o que eles podiam fazer. E aí, outra coisa também, quando a gente fica em dúvida, será que não é o TDAH? A gente pede algumas testagens. Em psiquiatria a gente não tem exame de sangue, não tem exame de imagem, ultrassom, não tem nada. Então é muito mais clínico, mas existe testes que a gente faz, não é nem o psiquiatra que faz. O psiquiatra faz avaliação clínica, que às vezes já dá para dar o diagnóstico, às vezes é muito claro, mas a gente pode pedir a avaliação neuropsicológica, a gente entra em contato com a escola para ver
que está acontecendo, se essa criança já passa em psicólogo, psicopedagogo, a gente entra em contato com essas pessoas, com esses profissionais envolvidos com essa criança para poder dar esse diagnóstico. Não é uma coisa que a gente vai assim de cara. Claro, tem alguns casos que a mãe e os pais já trazem todo um histórico muito claro de que aquilo, então é possível dar diagnóstico na primeira consulta, é possível. Mas se há alguma dúvida, é importante a gente entrar em contato com esses profissionais para esclarecer essas dúvidas, né? Mas não é preciso um exame que confirme? Não é necessário O que causa, às vezes, uma certa angústia, mas não tem nada que mostre que é isso mesmo? Não tem. Não, não tem. É clínico, né? O que o neuropsicólogo vai fazer é alguns testes. É questionário, né? Perguntas, alguns joguinhos com a criança, então é tudo clínico. Não existe um exame que você faz para falar isso é TDAH, isso não é TDAH. Não tem. Pensando agora até numa história que eu acompanho um pouco mais de perto, antes da confirmação, a suspeita é talvez de vários diagnósticos diferentes. Isso é comum que haja além de um diagnóstico, ou são sintomas que são possíveis em vários transtornos? Como é que o médico faz para diferenciar e excluir outros diagnósticos? Bom, o que é assim, fundamental para o TDAH é muito o desempenho da criança na escola, né? Para aprender, muitas vezes a criança tem dificuldade no esporte também. Como ela é, às vezes, desatenta, ela não consegue seguir a regra, não consegue... Então, o desempenho dela, por mais que ela ame futebol, por exemplo, né? Que é mais comum entre os meninos, o futebol. Ah, eu amo futebol, mas assim, o menino joga a bola, pá, bate na cabeça, né? E aí leva bronca dos outros, tem bullying, porque ele é o distraído. Então, a gente leva muito em consideração essas outras... A funcionalidade assim, da criança. A criança no dia a dia do que se espera para a idade dela. Exatamente. Sem comparação, mas do que seria esperado. Exatamente. E outra coisa que a gente observa, que tem... assim, várias coisas podem acontecer. Por exemplo, os meninos, o TDAH, ele tem uma área, dos sintomas, né, do que a gente observa, é muita impulsividade. Então, é comum eles brigarem muito, é impulsivo, né, faz e depois, às vezes, se arrepende. E tem alguns transtornos que também são parecidos com esses, né, que é, por exemplo, depressão em menino. A criança, ela não chora. Às vezes você vai ouvir assim, a vida não tem graça. Mas às vezes a criança, uma vez eu atendi um menino que ele, totalmente impulsivo, pulava assim no consultório, ele não conseguia parar quieto. Falei, o TDAH. Só mudou meu diagnóstico quando eu perguntei, desde quando ele é assim? Ah, desde que o avô faleceu. Eu falei, então é uma depressão. E o menino antes não tinha aquele quadro. Então isso é uma outra coisa, é um comportamento que vem lá desde a infância, não é algo que acontece depois que o avô faleceu. Que dá para relacionar com um fato. Não, ele já é uma criança mais agitada. Ai, doutora, ele dormia no bercinho, não é todo mundo que é assim, mas é comum falar, ele dorme, o lençol fica todo embolado, sempre foi assim, uma criança mais agitada. Então é o mais clássico dessa hiperatividade, né? Mas tem a desatenção, tem que ir investigando detalhadamente cada aspecto. E isso é importante porque a gente vê dois tipos de pensamento diante de um diagnóstico, de que tudo é TDAH agora e os pais têm receio de que seja um diagnóstico equivocado, ou muito pelo contrário, onde que qualquer coisa deve ter um diagnóstico, porque não é possível que eu não consigo fazer esse menino se comportar, vem aquela... Mas o diagnóstico preciso é muito importante, é importante a gente não ter medo do diagnóstico, porque assim, se você leva para um profissional responsável, competente, ele vai fazer uma avaliação. E assim, se você não trata o seu filho com déficit de atenção, eu costumo dizer o seguinte, imagina que a criança, o maior tempo que ele fica, onde ele fica, o maior tempo do dia dele é na escola. Assim, no mínimo umas 4h30. Sim. Agora você imagina de segunda a sexta, 4h30, você ali, o professor falando, e você não entendendo o que o professor está falando, você não sabe do que ele está falando, você olha do lado, todo mundo está copiando e você está ali. Qual o sentimento que vem? Né? O que está sendo construído eu sou burro, sim, não tem jeito. Então, assim, isso pode predispor a outros transtornos psiquiátricos. E aí a gente vê a importância desse diagnóstico, porque não é só a aprendizagem que fica comprometida, o que já é muito, porque a gente está falando da faixa etária em que é fundamental
que esse aprendizado aconteça. Mas é claro, dá para aprender depois. Muitas pessoas não foram à escola quando eram crianças, estudaram. Mas ainda assim a gente está construindo uma autoestima rebaixada, uma criança que não confia em si mesma, uma criança que muitas vezes tem dificuldade de fazer amizade, que tem problemas de relacionamento com a sua família, porque os pais ficam naquela expectativa, não sabem como agir. Então a gente vê que o impacto do tratamento, ele não está só na nota que a criança vai tirar na escola. Não. E aí a gente fala sobre isso para combater essa demora que existe, doutora, entre começar a desconfiar, fazer o diagnóstico, aceitar e partir para um tratamento de verdade. E aí a gente vai chegar no primeiro ponto polêmico, que é a medicação. Uhum. A medicação é necessária para todas as crianças e jovens que têm um diagnóstico de TDAH? Não, não todas as crianças precisam de medicação. Tem alguns treinos com psicopedagogo que pode trabalhar isso. Tem alguns manejos que a gente faz também, de pedir para a criança sentar na primeira fileira, próximo ao professor, que aí diminui a distrabilidade deles. Às vezes pedir um tempinho a mais para a prova. A gente segue sem medicação até o momento que você percebe que se você não entrar com a medicação, ele não vai conseguir seguir no aprendizado. Ou tem outros prejuízos. Então, a medicação de fato entra quando é de fato necessária. Então, eu tenho muitas crianças que vão muito bem, às vezes, na primeira fase do ensino fundamental, mas aí na segunda começa uma complexidade maior e aí é importante, às vezes a gente começa a entrar nesse momento na medicação. O que a medicação faz no cérebro da criança? A medicação, ela ajuda a conter, a focar, né? Tem vários tipos de medicação. O primeira escolha, que é o que faz efeito melhor, né, que a gente ainda é preconizado, aqui no Brasil a gente tem o metilfenidato e a lisdexanfetamina, que são as duas medicações, elas são anfetaminas, que é uma coisa que assusta, né, uma medicação, tarja preta. Tarja preta, então assusta, exatamente. Só que assim, quando bem indicado, a criança dá um pulo, porque é uma criança inteligente, né? O TDAH não tem a ver com QI, tem a ver com ela conseguir organizar o cérebro. Exatamente, focar. E aí, se você dá a medicação, ela dá um salto, melhora a autoestima, ela vai bem na escola, comportamento melhora, fica menos irritada, menos impulsiva, quando bem indicado, né? Se você indica mal, essa criança, digamos que é uma criança que está ansiosa, uma criança que já tem uma questão de impulsividade, mas que não tem a ver com TDAH, e você indica essa medicação, ela pode piorar. Por isso que eu disse que é importante o diagnóstico. Né? A medicação causa dependência? A medicação causa dependência se você não usa conforme indicado, né? Conforme prescrito pelo médico. Existe sim pessoas que fazem abuso dessa medicação, mas é em doses meia caixa, né? Um absurdo. E o que a gente usa uma dose pequena e para prevenir que essa criança, imagina na fase da adolescência, fazer uso abusivo dessa medicação, a gente pede para os pais controlarem a medicação. Então, não é que esse adolescente vai ter a medicação a hora que ele quiser. Não, tem o horário de tomar. Então, ele vai tomar só aquilo. Assim, você protege o adolescente de fazer abuso dessa medicação. Então, aqui acho que eu vou até reforçar o alerta. Na adolescência, é importante que os pais continuem controlando o uso da medicação, porque a gente tem hoje, não é difícil de encontrar na internet, por exemplo, histórias de pessoas que usam medicações para TDAH com outros fins. Sim, para emagrecer, para dar barato, para estudar, para a prova. É comum, às vezes, até você receber paciente que pede. Eu falo, sinto muito, é melhor você desenvolver estratégias para saber como que eu posso estudar para render mais e não dar medicação para isso. Isso não é uma estratégia correta. E é importante que as famílias perguntem isso aos médicos na hora da consulta. Porque lidar com o TDAH, eu queria que a senhora falasse sobre isso, não é só o diagnóstico e um remédio. Não. Há muito mais de tratamento, assim como a depressão, por exemplo, a gente sempre escuta, só antidepressivo não é tratamento para depressão. No caso do TDAH, também há outras mudanças, outros aprendizados que serão necessários para a criança e para a família para ajudar a viver melhor com o diagnóstico? Sim, primeiro a família precisa saber o que é o TDAH.
Então, o profissional que está atendendo, é importante que a família tire todas as dúvidas do que é o TDAH. Não tem vergonha de perguntar, não tenha vergonha constrangimento de perguntar. algum. Exatamente. E é importante a gente elogiar a criança, porque é uma criança arteira, né, que a gente fala. Então, é uma criança que toda hora está aprontando alguma. Então, você tem que tomar muito cuidado em lembrar de não só repreendê-la, mas elogiar. Elogiar é o melhor remédio, porque você elogiando, você vai mostrar para a criança o que é legal fazer. Que ela tem coisas boas. Que ela tem coisas boas. Se ela só chama atenção na hora que ela apronta alguma coisa, ela vai ficar aprontando porque ela quer a tua atenção. Ela quer a atenção dos pais. Então, isso já é uma questão. Você tem que, às vezes eu falo, faz vista grossa para aquilo que não é tão importante, para você poder elogiar. Porque às vezes, ai doutora, mas ele faz uma atrás da outra. Finge que você não viu algumas para você poder elogiar. Reveza. Reveza, exatamente. Local de estudo. Então, não adianta colocar a criança numa sala com o cachorro correndo em volta. Então, horário, rotina, é muito importante, tudo no mesmo horário, na rotina. Tirar a criança de tela, bota a criança para correr, para fazer um esporte. Porque a tela fala, doutora, ele não tem TDAH, ele fica horas no computador, né? Isso é clássico, não. O TDAH, o computador foca eles, mas isso não quer dizer que eles devem ficar no computador, jogando ou sei lá o quê. É importante brincar, né? A criança precisa de brincar. A gente está conversando hoje sobre TDAH. Conhece essa sigla? A gente nem falou aqui o nome completo dela, a gente vai retomar a conversa então agora com a nossa convidada, a doutora Jaqueline Juste, psiquiatra. Lembrando, é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que vai acontecer de formas diferentes. Exato. Apesar de ser uma sigla muito conhecida, mas cada diagnóstico é um. E por isso o tratamento também vai ser individualizado, não é, doutora? Claro, claro. A criança pode ter só, por exemplo, um déficit de atenção. Geralmente são crianças mais quietinhas, que não têm um bom rendimento na escola, e aí ela, infelizmente, recebe o rótulo de burrinha, né? Ela é esforçada, mas não vai. Então, às vezes, a esforçada é super inteligente, ela só não consegue focar. Eu estou falando de ela porque, geralmente, é mais comum em meninas e os meninos é mais comum a hiperatividade. A hiperatividade pode ser só hiperativo, aquela criança que apronta um monte. Não consegue ficar quieta. Não fica quieto, está fazendo maior bagunça na escola, a professora faz a pergunta, ele está de costa, ele responde. Isso deixa a professora com muita raiva, né? Porque como assim? Esse é aquele que não dá nem para chamar atenção, né? É aquele hiperativo, mas que tem uma ótima atenção. Tá. E tem aquele que tem os dois, né? Hiperativo e desatento. São todas variações de um mesmo diagnóstico, mas que vão trazer a necessidade de um cuidado diferente. Isso, e a gravidade também varia muito, né? Tem criança que não consegue se alfabetizar, tem criança que você vai conseguir fazer o diagnóstico lá no final do ensino fundamental, porque aí que começa a aparecer as dificuldades maiores. Então vai muito, não é assim, é tudo igual, né? Varia muito de criança para criança. No bloco anterior a senhora estava falando sobre cuidados, que eu, como mãe, já escutei que a gente deveria agir daquela forma com todas as crianças, diagnóstico ou não. Diminuir o uso de telas, por exemplo. O uso de telas em crianças com TDAH é mais nocivo? Ou ele é nocivo tanto quanto? É tão nocivo quanto. A questão é, a criança já tem uma dificuldade. Se você deixar ela onde ela está mais confortável, ela não vai enfrentar o resto, né? Não vai... Então, assim, a criança com TDAH, ela é uma criança que, principalmente os hiperativos, ela precisa de muita energia. Ela precisa botar a criança para correr, ela precisa... E se ela fica ali na tela, ela fica mais irritada. Toda criança fica mais irritada, toda criança fica mais ansiosa, mas o hiperativo, que já é mais agitado e mais impulsivo, piora, né? Mas não que faz... pior, mal para todo mundo. Então, é nocivo para os dois, né? Para todo tipo de criança. Tudo isso tem que ser controlado muito. E já é uma criança que tem uma tendência a se isolar muitas vezes, porque tem dificuldade de, às vezes briga, ou tem dificuldade, os outros amiguinhos. Às vezes até por ele ser muito hiperativo, muito inquieto, ele não é convidado para ir na casa do amigo, porque é aquela criança que vai no aniversário e derruba o bolo, né? Então, assim, é uma criança que quebra as coisas fáceis. Então, às vezes, eles são isolados por esse
esse jeito desajeitado. Então, por isso é muito importante o tratamento, porque isso reflete muito na autoestima dessas crianças. Parece bobeira, mas para uma criança isso faz muita diferença. Sim. Não ser chamado para uma brincadeira, não conseguir fazer parte de um grupo. Então, a gente entende os muitos impactos de um TDAH e por que é preciso tratar. Além de controlar a tela, ela falou, tem que correr. Então, a gente tem que tentar priorizar que essas crianças tenham alguma atividade ao ar livre mesmo, ou pelo menos atividade física que seja. Sim, e não importa qual seja, nesse caso. Não, o que ele gosta, né? Porque eu também digo, às vezes os pais falam assim, vamos tirar a tela, tá? Mas o que você vai colocar em troca? Né? Então você deixa a criança em casa sem nada. Ai, mas ele faz tanta coisa o dia inteiro. Não tem problema, desde que essa coisa é lúdica, sejam coisas lúdicas, não só uma pancada de material acadêmico mais pesado, mas assim, um jogo, um esporte, uma música, né, que vai bem para um menino hiperativo, bateria, né? Então, bota toda a energia para fora. Então, é importante, para todas as crianças é bom isso, né? Ter várias atividades durante o dia, direcionadas. Né? É uma criança que muitas vezes, ou um jovem também, tem dificuldades na escola. Uhum. E aí, qual é o limite entre ajudar? Porque aí, às vezes, é um jovem que esquece de anotar os trabalhos e os pais acabam tendo que continuar acompanhando, mesmo numa idade em que você já esperava uma autonomia. Ou ajuda a criança a fazer os trabalhos porque ela não consegue fazer direito, e aí você vai e ajuda a fazer. Como que você orienta os pais sobre como lidar? Como ajudar a criança, mas não fazer no lugar dela e evitar que ela aprenda? É importante ver até onde a criança consegue. Então, em alguns momentos, algumas crianças precisam, às vezes, ser trocadas de escola. Se ela não está dando conta do conteúdo, às vezes elas precisam não passar de ano, continuar naquele ano. Porque você passa a criança para um outro ano e ela não tem o conteúdo do ano anterior, esse ano vai ser horrível para ela. Então é melhor repetir de ano para poder aprender o que não conseguiu. Então a gente precisa avaliar se essa escola a criança dá conta de acompanhar. Eu sou a favor de tentar colocar a criança na melhor escola possível. Daí a gente vai tentando ajustar. Então, tempo, o local onde é que ela vai assistir a aula. Às vezes ela precisa de uma escola com menos alunos. Uma sala de aula menor. Uma sala de aula menor. Às vezes ela vai precisar de mais tempo. Tem criança que precisa de fazer provas em locais separados. Então, também é customizado, né? Cada criança é uma e a gente vai observando a necessidade dela. E claro, a gente precisa deixar a criança fazer as coisas. Às vezes eu peço, quando a família tem condição, um terceiro ajudar a fazer a lição. Uma professora particular, para a mãe poder ser mãe. Porque senão aquele momento que você tem com o seu filho, você está lá, faz a lição, vem aqui, você não fez a lição, deixa eu ver. Ou seja, aquele momento à noite em casa, que às vezes é 1, 2 horinhas, é só briga. Então é muito desagradável. Então é melhor deixar essa parte chata, né? Chata entre aspas. Um irmão, de repente, mais velho que possa ajudar. Exatamente. Assim, dividir pelo menos, né? Ou a própria escola, às vezes, tem um programa que pode ajudar para tirar um pouco essa coisa, e a mãe poder ser mãe, o pai poder ser pai, brincar, não é só aquela parte ruim, porque pensa, estudar não é uma coisa gostosa para eles, que é exatamente onde eles têm a dificuldade, né? É mais sofrido ainda. É mais sofrido ainda. Com o crescimento, a tendência é o TDAH melhorar? Ou assim, o jovem vai aprendendo a lidar ou ele vai continuar tendo os desafios de sempre? Os dois. Os dois são possíveis. Os dois são possíveis. Não, na maioria das vezes diminui a hiperatividade. Embora eu já vi adultos que não param quieto porque tem essa hiperatividade ainda. Então, conforme vai desenvolvendo, ele vai diminuindo essa agitação e vai criando artifícios para estudar, como é que eu preciso estudar, como é que eu consigo fazer. Então, ele começa a ter mais consciência do que ele precisa para manter a atenção. Mas tem alguns casos que vão precisar de medicação para o resto da vida.
Tem alguns casos que não. Depende do que a criança vai trabalhar. Às vezes um trabalho que exige muito. Por exemplo, eu tive um paciente que falou, olha, eu acho que agora eu não preciso mais. Eu disse, por quê? Ah, porque eu fui promovida no trabalho. Ele já tinha feito faculdade e tudo. Ele falou assim, e eu viajo muito de um lado para o outro. E isso me faz concentrar. Então eu percebo que eu estou rendendo. E anteriormente ele pediu a medicação porque ele tinha que ficar sentado. E ficar muito sentado tempo. Ele não rendia. Então vai muito do que a pessoa trabalha, como que é a vida dela. Então, tudo é muito particular, né, para cada indivíduo. A gente vê um alerta sempre quando se fala desse assunto sobre a relação entre o uso de drogas ser maior para pessoas com diagnóstico de TDAH. Isso é real? Qual é o risco? Qual é a atenção a esse tema? Ele é maior porque se você não tratar, né, porque são, assim... Risco para o uso de droga, no geral. Ser jovem já é um risco. Já é um risco. Ser impulsivo é outro risco. Tá. Então, assim, imagina uma criança hiperativa, ela é mais impulsiva. Então, ela já está num risco maior. Outra coisa de risco, não vai bem na escola. Então, se eu não me destaco nas notas, eu vou me destacar em alguma coisa, às vezes na bagunça, né? E dentro da bagunça eu posso... encontrar droga, eu posso... Porque aí eu desencanei, já não funciona. Esse negócio de escola não é para mim. Você não chama atenção pelas boas notas, então vai ser por outro caminho. Então eu vou tentar um outro caminho. Então aí está o risco de uso de drogas. Se você medica e ele se sente capaz, ele quer... Todo mundo gosta de dar um 10, né? Você fala para o filho, não precisa tirar 10, realmente não precisa. Mas tirar 10 é gostoso, né? É uma satisfação para quem tira, não para o pai, para quem tira. Então, aí se ele se destacar por esses desempenho, né, melhor na escola, a bagunça não é tão interessante. Então é um fator de risco quando não há um tratamento adequado. Não há um tratamento adequado. E o risco de abuso é aquilo que a gente falou anteriormente. A gente controla quanto de medicação a criança tem acesso. Porque muitas vezes ele vai ver que com o remédio funciona bem, então vai querer usar mais, muitas ou às vezes dá para o amiguinho, ou às vezes... E aí vem a curiosidade da adolescência de dizer, dizem que isso daqui dá um barato, então deixa eu tomar um a mais, sei lá, pela curiosidade. Sim. Então a gente protege. Não adianta a gente achar que eles não terão acesso a esse tipo de informação, porque terão. E que esse tipo de curiosidade não vai acontecer, porque é característico de que está descobrindo muitas informações. Então, que a gente cuide. E aí a importância da família continuar acompanhando, porque muitas vezes na adolescência a tendência é deixa ele agora assumir o tratamento. No caso do TDAH, é importante que a família continue fazendo esse acompanhamento. E assim a gente ajuda as famílias, aos jovens, às crianças a lidarem melhor com o diagnóstico, que não é um atestado de falência, de culpa, de nada disso. É só algo para lidar e continuar encontrando soluções para os desafios da vida. A gente agradece a doutora Jaqueline pelas informações, para ajudar a desmistificar esse tema. Muito obrigada. Doutora, seja sempre bem-vinda à nossa programação. Obrigada pela oportunidade e uma boa tarde a todos. Nós conversamos hoje com a doutora Jaqueline Giusti, psiquiatra, que atua no Serviço de Psiquiatria da Infância e Adolescência, no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, a Universidade de São Paulo, com mestrado na área de uso de drogas na adolescência e doutorado com o tema sobre autolesão não suicida. Nossa convidada hoje, trazendo essas informações para as famílias, para que a gente consiga ajudar crianças que no nosso dia a dia muitas vezes acabam sofrendo com preconceitos, rótulos, mas o nosso dever é aprender mais sobre como ajudá-las e a gente agradece a você que esteve junto conosco nessa conversa.